Vamos começar a nossa terceira aula de física, a aula sobre movimento retilíneo uniformemente variado. Bem, primeiro vamos tomar uma revisão da aula passada. Eu quero começar essa revisão com uma errata. Na primeira aula em específico, eu falei sobre velocidade média e tudo mais, e eu usei o símbolo de velocidade média como ΔV. Só que para essa aula de hoje, ΔV vai ser um pouco importante. E como delta na física, geralmente a gente usa para designar variação, eu acho que eu vou começar a tomar para velocidade média o símbolo VM, de velocidade média. Então, caso vocês ainda queiram usar o ΔV, tudo bem, mais uma vez, a notação é sua, você escolhe como fazer, mas só fica claro que daqui para frente, quando estiver falando de ΔV, não vai ser velocidade média. Enfim, revisão da segunda aula. A segunda aula a gente falou sobre o movimento retilíneo uniforme, que é basicamente o movimento que a gente faz com uma velocidade constante em linha reta. Esse movimento acontece quando não temos forças agindo sobre a gente, né? A gente está em um movimento inercial, assim por dizer. Quando a gente não tem uma velocidade, o nosso movimento inercial é um movimento de repouso, e quando a gente tem uma velocidade constante, esse movimento é um movimento retilíneo uniforme. Bem, a ideia do movimento retilíneo uniforme, eu expliquei como velocidade média. Dá para ver que conforme a gente vai passando um tempo, por exemplo, uma garota que tinha uma posição de 1 metro, você começou a marcar um tempo. Aí depois de um segundo ela estava em 3 metros, depois de outro segundo ela estava em 5 metros. Está cada vez passando 2 metros a cada segundo. Então dá para ver que a velocidade dela é constante. Se a gente realmente fizer o cálculo de velocidade média, a gente vê que, pegando, por exemplo, esses dois pontos aqui, a gente vai ter uma velocidade média de 2, né, o deslocamento do espaço dividido pelo deslocamento do tempo. Da mesma forma, se pegar esses dois aqui, a gente vai ter a mesma velocidade média. Então, sim, a velocidade dela é constante, ela está em um movimento retilíneo uniforme. Passando para frente, eu pensei em falar um pouco sobre explicar o movimento retilíneo uniforme colocando valores aleatórios, por exemplo, começando em uma posição S0 e o tempo igual a 0, e terminando em uma posição S em um tempo T, com uma velocidade V, eu poderia passar esse tempo multiplicando, e no final eu encontrava a equação horária, a função horária em específico, a função horária do espaço, ou também conhecida como função sorvete, porque ela em específico parece que está escrito sorvete. A função horária, ela é basicamente uma função que descreve uma grandeza, nesse caso aqui é a grandeza do espaço, em função do tempo. Tendo a posição inicial e a velocidade constante de um corpo, a gente consegue achar a posição dele em qualquer período de tempo, e tendo qualquer período de tempo, a gente sabe a posição dele no espaço. No caso dessa menina aqui, no primeiro caso lá, a posição inicial dela, a posição quando o tempo era igual a 0, eu tinha falado que era 1 metro. Isso genérico. Eu falei, 1 metro, beleza. Se fosse 2 metros, 3 metros, decide pelo exercício, pelo exemplo. Enfim, e a velocidade média eu calculei lá atrás, né? Era 2 metros por segundo. Então, no final, a equação horária dela, substituindo o S0 por 1 e a velocidade por 2, vai ter essa cara aqui. 1 mais 2 vezes o tempo. E se eu quiser saber qual que vai ser o tempo, a posição dela, digamos, daqui a 15 segundos, ela vai estar na posição de, substituindo o tempo por 15, 30, 31, 31 metros. Ou se, por exemplo, eu falar em quanto tempo ela vai cruzar a marca de 101 metros, então a gente substitui o 101 na posição. Aí, fazendo os cálculos e tudo mais, a gente acha o tempo de 50 segundos. Ela vai cruzar a marca de 101 metros em 50 segundos. Enfim, também eu expliquei que a função horária ela pode ser vista como uma função de primeiro grau. Em si, já que a gente tem o S como uma função do tempo, e o tempo está multiplicando aqui, sendo que o V é um constante, a posição inicial é constante, a gente tem basicamente uma função de primeiro grau, onde a velocidade e a inclinação dessa reta, não especificamente o ângulo que ela faz, mas a tangente do ângulo que ela faz. A posição inicial é o ponto onde essa reta vai cruzar o meu eixo Y, né, o eixo da minha função, o eixo do meu Szão, ou seja, quando o tempo for 0. E T vai ser o eixo X e o S vai ser o eixo Y. Falando algumas coisas, a gente poderia ver que a velocidade média, né, é o ΔS sobre ΔT,
olhando aqui em uma posição inicial e uma posição final, o meu ΔS sobre ΔT é equivalente a um cateto oposto sobre um cateto adjacente, né? Então, o que a gente está achando na velocidade média é a tangente do ângulo, é realmente trigonometria, mostrando a cara aí na física, para ver que bonito. Falando sobre a velocidade, a inclinação da reta, né, o que quer dizer? Se a gente tiver uma velocidade negativa, a gente fala que está com movimento retrógrado. E olhando na equação de primeiro grau, na função de primeiro grau, isso significa que a inclinação da minha reta está para baixo, ou seja, cada vez que o tempo vai aumentando, o valor do meu S vai diminuindo. Se a minha velocidade for positiva, eu falo que eu estou com movimento progressivo, ou seja, cada vez que aumenta o meu tempo, o meu S vai aumentando, a inclinação da minha reta vai ser para cima. E caso minha velocidade seja nula, eu esteja em repouso em relação ao referencial, a minha reta não vai ter inclinação, ela vai ser horizontal, paralela ao eixo X. Falando também sobre... Aí a gente finalizou a aula com um exemplo, né? A gente falou de uma moto A correndo de uma corrida entre uma moto A e uma moto B, que basicamente falava em que momento essas duas motos vão se encontrar, né? No exercício ele fala a posição inicial das duas motos, fala a velocidade das duas motos. Então a gente conseguiu montar a equação, a função horária da moto B e da moto A. E para saber o momento que elas se encontravam, era simplesmente igualar a posição delas, né? O momento que a posição delas ser a mesma. Então, igualando a posição delas, ou seja, igualando as nossas funções horárias, a gente conseguia achar que eles iriam se encontrar em um tempo de 8 segundos. E até testando esse tempo, né? A gente poderia testar esse tempo para a moto B, e a gente acha com a função horária da moto B que ela está na posição de 240 metros. E testando para a moto A, jogando o tempo de 8 segundos na moto A, ela também estava na posição de 240 metros. Então, sim, eles estão se encontrando naquela posição. E olhando de maneira gráfica, né, de maneira da função de primeiro grau, que a gente teria que a moto A, que fala no exercício que ela começa com uma vantagem de 80 metros e uma velocidade de 20 metros por segundo, enquanto a moto B, ela começa do zero, mas com uma velocidade de 30 metros por segundo, a moto A vai ter uma posição inicial 80 e uma inclinação de 20 metros por segundo. Enquanto isso, a moto B vai ter uma posição inicial de zero, só que uma inclinação maior, de 30 metros por segundo. Então, em algum momento, essas duas acabam se encontrando, e é o momento que a gente calculou lá atrás, de 8 segundos e de 240 metros. Eu passei um pouco rápido porque era a revisão da primeira aula, eu estou tomando muito tempo com as revisões. Alguma dúvida sobre a segunda aula em específico de movimento retilíneo uniforme? Algum ponto que queiram colocar? Tranquilo? Tá bem tranquilo. Então, beleza. Bem, então, seguindo para a aula de hoje, vamos falar de movimento retilíneo uniformemente variado. Nome muito comprido. Bem, primeiramente, vamos falar da primeira lei de Newton, né? A gente está falando desde a primeira aula, então vamos continuar. A primeira lei de Newton falava que todo forço continua seu estado de repouso ou de movimento uniforme, ou seja, com uma velocidade constante, até que alguma coisa force a ele mudar o estado por forças aplicadas a ele. Ou seja, o corpo vai continuar parado ou vai continuar em movimento retilíneo uniforme até que apareça alguma força que mude esse estado. E se acontecer essa força? Bem, se acontecer essa força, a gente vai mudar a velocidade do corpo. É que nem tem um objeto parado e você dá um toquinho nele, ele adquire uma velocidade. Da mesma forma, um objeto está tendo uma velocidade, você para ele, você aplicou uma força nele e você mudou a velocidade do corpo. Então a gente começa a falar sobre a variação de velocidade, que aqui eu vou usar o ΔV. A variação de velocidade, como a variação do espaço, a variação do tempo, é simplesmente a velocidade final menos a velocidade inicial. Ou seja, caso você tenha uma variação de velocidade, você tiver, por exemplo, uma velocidadezinha no começo, e você estiver acelerando, né? Se estiver passando o pé no seu patinete, você está ganhando velocidade, você está tendo uma variação de velocidade. E para essa variação de velocidade, né, a gente define a aceleração. É realmente intuitivo, né? A aceleração do carro é quando você quer ter mais velocidade com o carro, né?
ou até frear o carro, também é considerado uma aceleração. E da mesma forma que a gente definiu a velocidade média como a variação da posição pela variação do tempo, ou seja, a posição final menos inicial dividido pelo tempo final menos tempo inicial, a gente define a aceleração, a variação de velocidade por um tempo. A aceleração média vai ser dada pela variação de velocidade dividido pela variação de tempo, ou seja, pela velocidade final menos inicial dividido pelo tempo final menos o tempo inicial. E, como as unidades da velocidade é metros por segundo e a unidade do tempo é segundo, o que a gente vai ter para a unidade da aceleração é metros por segundo, ou metros por segundo quadrado. Da mesma forma, você pode escrever assim para ficar bonitinho em uma linha só. Enfim, metros por segundo quadrado. Essa é a unidade da aceleração. Quando a gente fala de aceleração no sistema internacional, você está falando em metros por segundo ao quadrado. Bem, vamos pegar um exemplo aqui. Você está no carro lá parado e o motorista começou a acelerar. Depois de 4 segundos, você olha a velocidade no carro lá no velocímetro e você vê que ele está com 10 metros por segundo. Então, qual foi a aceleração média do carro? Bem, a variação de velocidade, ele estava parado e passou a ter 10 metros por segundo. O tempo passou 4 segundos, então era 4 menos 0, né, a partir do início. No final, a gente vai ter 10 sobre 4, a aceleração média dele foi de 2,5 metros por segundo ao quadrado. De boa? Deu para entender a aceleração? Como a gente faz para calcular a aceleração? Tranquilo? Beleza, então. Qualquer dúvida, podem falar no chat, abrir o microfone, fiquem à vontade. Bom, com isso a gente define um movimento uniformemente variado. O que é isso, né? Vamos, mais uma vez, destrinchar essa frase muito grande. Movimento é a variação da posição, né? É a relação da velocidade. Uniformemente variado significa que ele está variando de uma maneira uniforme. Ou seja, eu estou variando a minha velocidade de uma maneira uniforme. Eu estou cada vez dando mais velocidade de uma maneira constante ou tirando mais velocidade de uma maneira constante. Como assim, né? Vamos pensar, vamos pensar um pouco melhor. Na verdade, vamos pensar um pouco melhor. A gente começou no começo, né? Com uma velocidade de 1 metro por segundo, por exemplo. Eu comecei lá a contar no cronômetro e eu vi que uma pessoa estava com 1 metro por segundo de velocidade. Depois de 1 segundo, a pessoa estava com uma velocidade de 3 metros por segundo. Depois de outro segundo, a pessoa estava com uma velocidade de 5 metros por segundo. Ou seja, a cada segundo que passa, a velocidade dela aumenta em 2 metros por segundo. Então ela está tendo uma variação constante de velocidade. Ela está tendo um movimento uniformemente variado. E com isso, da mesma forma que a gente tinha feito para velocidade e posição, a gente pode fazer para aceleração e velocidade. Digamos que em um dado momento zero, a gente tem uma velocidade v0, aleatória. E depois de t segundos, a gente tem uma velocidade v. Sendo que nossa aceleração é constante, né? Minha aceleração, eu estou em um movimento uniformemente variado, eu tenho uma aceleração constante, eu vou ter que a minha aceleração vai ser a variação da velocidade, v menos v0, dividido pela variação do tempo, t menos o zero. Passando o t multiplicando, eu vou ter at é igual a v menos v0. Passando o v0 para o outro lado, a gente tem a função horária de velocidade. Da mesma forma que a gente tinha a função horária da posição, que a gente podia definir uma posição em qualquer período de tempo, dada uma velocidade inicial, dada uma posição inicial e uma velocidade, quando a gente tem uma aceleração, a gente consegue definir a velocidade em qualquer período de tempo, tendo uma velocidade inicial e uma aceleração. E nisso, sendo uma função horária, né, a gente pode até, em vez de só escrever como v, a gente pode escrever vt, que seria v em função de t, né, a velocidade em função do tempo. E é realmente isso. Dado um corpo que está em movimento uniformemente variado, se você tiver a velocidade inicial dele e a aceleração, você consegue definir a posição dele em qualquer período de tempo
ou dado qualquer período de tempo, você consegue ter a velocidade dele. Com isso, vamos pegar um exemplo. A gente tem um exemplo lá da menina, né? Ela tinha uma velocidade de 1 metro por segundo em um tempo igual a zero. Depois de 1 segundo, ela adquiriu 3 metros por segundo. E depois de 2 segundos, ela estava com 5 metros por segundo. Bem, a velocidade inicial dela é a velocidade quando o tempo é igual a zero, que eu defini como 1 metro por segundo nesse exemplo. Mais uma vez, exemplos, cada um toma o seu. E a aceleração dela, a gente calculou lá atrás. A aceleração dela vai ser a variação de velocidade, 3 menos 1, pegando aqui, né? 3 menos 1, dividido pela variação do tempo, 1 menos 0. Então, a aceleração dela vai ser 2 metros por segundo ao quadrado, substituindo velocidade inicial como 1 e aceleração como 2, a gente tem a função horária da velocidade dessa menina. E a gente pode usar ela para definir coisas. Por exemplo, qual vai ser a posição dela, qual vai ser a... Eu errei aqui. Qual vai ser a velocidade dela em t igual a 7 segundos? Eu dei Ctrl+C, Ctrl+V, esqueci de mudar a velocidade. Enfim. Bem, em 7 segundos, a velocidade dela vai ser, substituindo na função horária da velocidade, 7 é igual a 1 mais 2 vezes 7. Então vai ser 1 mais 14, que é igual a 15 metros por segundo. Enquanto isso, se eu falar assim, qual vai ser a velocidade que ela vai atingir quando ela vai atingir a velocidade de 11 metros por segundo? Bem, em 11 metros por segundo, ela vai ter, substituindo 11 na velocidade, é igual a 1 mais 2 vezes o tempo. Ou, passando 1 para o outro lado, vai ser 10 vezes 2 vezes o tempo. Passando 2 dividindo, 10 sobre 2 é igual ao tempo, o tempo é igual a 5 segundos. Ou seja, ela vai atingir 11 metros por segundo depois de 5 segundos. Deu para entender tranquilo? De boa? Como a gente usa a função horária da velocidade? O que ela quer dizer, principalmente? Sim, sem dúvida, tranquilo, beleza. Bem, com isso, diferentemente da posição, a gente não define a aceleração de um corpo, né, o nome do movimento, baseado se a aceleração é positiva ou negativa, mas sim se ela está na mesma direção que a velocidade ou na direção oposta da velocidade. Como assim? Se eu tiver uma velocidade e a aceleração para o mesmo lado, eu estou cada vez ganhando mais velocidade em módulo. Se eu estiver indo para um lado e estiver acelerando para o mesmo lado, cada vez a minha velocidade vai estar maior para esse lado. Então, nessa, eu vou ter um movimento acelerado, que a gente fala. E o movimento acelerado, diferente que a gente pensa em um carro, né? Não é só para frente, eu posso ter para trás. Se meu carro estiver dando ré e eu estiver pisando ainda mais fundo na ré, eu vou estar acelerando para trás, eu vou estar com o movimento acelerado para trás. Agora, se a velocidade e a aceleração estiverem em direções opostas, ou seja, se eu tiver com uma velocidade para um lado, só que minha aceleração estiver para o outro lado, fazendo minha velocidade diminuir, eu vou ter um movimento retardado. O módulo da minha velocidade vai estar diminuindo cada vez mais. Então, uma hora, eu posso parar até tudo mais, eu vou ter um movimento retardado. E se a gente tiver uma aceleração nula, a gente vai estar em movimento retilíneo uniforme. Porque a gente não vai ter aceleração, a gente vai estar com uma velocidade constante. O módulo da minha velocidade não vai mudar de maneira alguma, ele vai continuar lá para o mesmo lado. E bem, da mesma forma que a gente tinha feito para posição e o tempo, a gente consegue fazer para velocidade e o tempo. Pensando assim, vamos fazer aqui. Eu vou falar que minha velocidade é um y, que minha aceleração é a, que meu tempo é um x e minha velocidade inicial é um b. Eu posso ter uma equação de uma função de primeiro grau, também para a função de velocidade. Só que nesse caso, ao invés de ter a posição como eixo y, a gente vai ter a velocidade como eixo y. A velocidade inicial vai ser o momento que essa função estiver cruzando o zero do tempo, né? Estiver cruzando meu eixo y. A aceleração vai ser a inclinação dessa reta, não especificamente o ângulo dela, mas a tangente que ela faz. O tempo vai ser meu eixo x,
e minha velocidade vai ser meu eixo y. Então a gente consegue também enxergar a função horária de velocidade como uma função de primeiro grau. E mais uma vez, você fala, eu prefiro não imaginar isso como uma função de primeiro grau, eu estou feliz de imaginar isso como um movimento que está mudando a velocidade, está acelerando, está sendo retardado. Escolhe você a maneira como mais te agrada ver. Sinceramente, se você falar, eu gosto de ver o gráfico, eu gosto de ver só a fórmula, pega o que você gosta e fala, esse aqui é meu. Acabou, tá feliz aí. Enfim, da mesma forma que a gente tinha feito lá atrás, a minha aceleração é a variação de velocidade pela variação de tempo. E pegando uma velocidade e um tempo final, um tempo inicial e uma velocidade inicial, eu vou ter que, mais uma vez eu esqueci de trocar, Ctrl+C, Ctrl+V é uma ferramenta horrível, gente. Eu tenho aqui a variação de velocidade, vai ser a mesma coisa que um cateto oposto a um ângulo, e a variação de tempo vai ser a mesma coisa que o cateto adjacente a esse ângulo. Então, fazer o ΔV dividido pelo ΔT é a mesma coisa que fazer o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente, que é a definição de tangente desse ângulo. Então, realmente, a aceleração é a tangente do meu ângulo. Olha que bonito. Bem, mais uma vez, se a gente tiver uma aceleração positiva, significa que a inclinação dessa reta está para cima, ela tem uma inclinação para cima, né? Cada vez eu estou ganhando mais velocidade, na verdade, cada vez minha velocidade está sendo mais positiva, e caso minha aceleração seja negativa, significa que eu estou perdendo velocidade, cada vez minha velocidade está sendo mais negativa. Então, cada vez que eu passar o tempo, minha velocidade vai estar diminuindo. E se eu tiver aceleração nula, minha velocidade vai ser constante, ou seja, minha reta vai ser horizontal ao eixo x, né, ao eixo do tempo. Eu posso passar o tempo aqui que ele vai bater no mesmo lugar da velocidade. Bem, com isso, visualizando aqui um pouco o movimento acelerado e o movimento retrógrado, a gente falou que o movimento acelerado ele vai ser quando a velocidade e a aceleração estiverem para o mesmo lado. Olhando em valores, falar que a aceleração e a velocidade estão para o mesmo lado é falar que os dois são positivo ou que os dois são negativo. Então, por exemplo, se eu tiver, para o caso de uma aceleração positiva, uma velocidade batendo aqui na parte negativa, eu vou ter um movimento retrógrado. E conforme eu for ganhando, né, minha velocidade for sendo positiva a partir desse momento, uma hora eu vou cruzar um movimento que eu vou estar parado, o momento que eu cruzar a velocidade zero. Basicamente, os dois estão para sentidos opostos. Então, uma hora minha velocidade vai diminuindo, diminuindo, até que ela chega no zero. Nisso, ela começa a ir para o outro lado, para o lado positivo. Então, com isso, a gente ganha um movimento acelerado. Da mesma forma, se eu tiver uma aceleração negativa e uma velocidade positiva, significa que eu estou indo para um lado e minha aceleração está fazendo minha velocidade parar, até que em algum momento ela começa a voltar para o outro lado. Então, com isso, eu vou ter um movimento retrógrado até que eu paro momentaneamente e eu começo a ter um movimento progressivo. Um bom exemplo disso, eu acho que é jogar alguma coisa para cima. Quando a gente joga alguma coisa para cima, a gente tem uma aceleração que é a aceleração da gravidade. A gravidade sempre apontando para baixo, né? Mais especificamente para o centro da Terra, porque a Terra é redonda, por favor, terraplanista aqui não. Quando eu jogo alguma coisa para cima, ela vai ter uma aceleração para baixo. Mesmo a velocidade inicial dela sendo para cima, uma hora, pelo fato da aceleração estar para o outro lado, uma hora ela vai parar e começar a acelerar para baixo. Começar a acelerar para baixo não, ela está sempre acelerando para baixo, né? Mas uma hora a velocidade dela vai começar a ser para baixo. E ela vai começar a ganhar velocidade nessa direção para baixo. Então é uma ideia de entender movimento acelerado, movimento retrógrado. Também, mais uma vez, se preferir olhar de maneira visual da aceleração e da velocidade estando para um lado, ou se quiser olhar num gráfico com a inclinação da reta sendo positiva, mas a reta batendo numa parte negativa, vai de você o que você preferir da maneira que olhar. Enfim, com isso, eu expliquei da função horária da posição tendo uma velocidade e um tempo.
e da velocidade tendo uma aceleração em um tempo. Mas a gente também poderia ter uma função horária da posição se eu tiver uma aceleração, né? Afinal, também quero saber qual que é a minha posição, mesmo estando acelerando. E, primeiramente, até aqui, alguma dúvida do que eu falei? Alguma dúvida sobre a velocidade? Como olhar ela na função horária? Do que é aceleração? Sim, no movimento retardado? Bem, a explicação do movimento retardado é exatamente quando a velocidade e a aceleração estão em sentidos opostos. Espera aí, cadê? A velocidade e a aceleração estão em sentidos opostos. Seria o equivalente a você estar em um carro se movimentando para frente e você começar a frear. Quando você começa a frear, é a mesma coisa que você está fazendo uma aceleração para trás no carro. Ah, a parte do gráfico com... Sim, mas mais uma vez, se você quiser pensar como sentidos opostos, está tudo bem, não tem problema nenhum. Eu só botei o gráfico que é mais uma ajuda visual. Caso entender, ótimo. Caso não entender, pega o outro lá, é sempre bom pegar o outro. Mas é basicamente a mesma ideia que eu tinha falado lá atrás. Digamos, movimento retardado. O carro está para um lado, a velocidade está para um lado e a aceleração está para o outro lado. Se eu falar que, por exemplo, para esse lado aqui é o meu lado positivo e para esse lado aqui é meu lado negativo, afinal, o positivo é contrário do negativo, eu posso falar que minha aceleração é positiva e minha velocidade é negativa. Então, no caso, se a inclinação da minha reta ser positiva, eu vou ter uma aceleração positiva. Mas se caso a reta da função horária estiver batendo na parte negativa do gráfico, na parte abaixo do eixo X, do eixo horizontal, né? Significa que minha velocidade vai ser negativa. Então, nesse ponto aqui, a minha velocidade é negativa, mesmo a minha aceleração sendo positiva. Então, o movimento é retardado. Mais uma vez, o Ctrl+C, Ctrl+V tá horrível, gente. Peço perdão. Eu vou arrumar tudo isso na aula para depois mandar para vocês. Mas, enfim. Então, eu vou ter um movimento retardado nessa parte aqui. Contudo, conforme eu vou perdendo essa velocidade negativa, eu paro e começo a ter uma velocidade positiva. Nesse momento eu tenho uma velocidade positiva e uma aceleração positiva. Então eu tenho um movimento progressivo. Da mesma forma, se eu tiver uma aceleração para trás, ou seja, a inclinação da minha reta tiver para baixo, minha aceleração ser negativa, e a minha velocidade estiver batendo na parte positiva do gráfico, eu vou ter um movimento retrógrado. Eu vou ter um movimento retardado. Com isso, eu vou perdendo essa velocidade positiva, afinal, eu estou indo para a parte positiva, mas minha aceleração está puxando para o outro lado, está fazendo uma força aqui para o outro lado, até que o movimento pare. Nesse momento, o movimento vai parar e vai começar a ir para o mesmo lado da aceleração, ganhando cada vez mais velocidade nessa direção da aceleração. Então, nesse momento aqui, eu vou ter um movimento acelerado. Deu para entender um pouco melhor? Mais ou menos. Sim, sim, beleza. Mais uma vez, as duas maneiras de enxergar são equivalentes, elas se completam, então cabe de você escolher qual que você prefere para até escrever para si mesmo, escrever na folha de papel. Enfim, com isso a gente tem uma função horária para movimento retilíneo uniforme que pega a posição e a velocidade e acha um tempo, e acha uma posição em função do tempo. Eu tenho a função horária da velocidade, que pega quando a gente tem uma aceleração, mas eu posso ter uma função horária também para posição quando eu tenho uma aceleração. Então, tá faltando essa parte aqui, né? E assim, eu poderia só passar a fórmula para vocês. Ah, obrigado por escrever aí, amor. Mas enfim, eu poderia passar essa fórmula aqui só para vocês. Contudo, eu não me sentiria confortável de só transmitir ela sem falar de onde ela surgiu. E o problema de falar de onde ela surgiu é porque fazer coisas como, eu vou pegar essa velocidade e substituir aqui nessa velocidade.
a gente acha uma fórmula que não é totalmente verdadeira. Ela está quase lá, mas falta um negocinho. E esse negocinho é chamado de cálculo diferencial. É uma coisa que a gente aprende na faculdade, que é uma coisa muito legal, pensada por Newton, Leibniz e outros filósofos da matemática e tudo mais, que eu vou tentar explicar de uma maneira muito rápida aqui para vocês. Fique claro que essa parte da aula não é necessária de maneira nenhuma entender. Eu só vou explicar para falar de onde surgiu a função horária da posição quando temos uma aceleração. Mas eu realmente vou falar uma matéria de faculdade, vou tentar fazer isso de uma maneira simples, se vocês tiverem curiosidades depois podem perguntar, mas se vocês não entenderem nada, não tem problema, porque realmente não é cobrado nada disso no período que vocês estão da vida. Então vamos lá. Bem, primeiramente, a gente, para uma velocidade constante, né? Afinal, essa fórmula aqui, ela não dá certo lá na outra fórmula, porque ela só funciona para velocidades constantes. Só que olhando em um gráfico da velocidade, como a gente tinha visto lá atrás, se eu tiver uma velocidade constante, essa parte aqui, em específico que eu quero olhar, o meu VT, é a mesma coisa que a área desse gráfico, né? Afinal, eu vou ter uma velocidade aqui, até um período de tempo, eu vou ter uma velocidade vezes o tempo, eu vou ter base vezes a altura. Então, vou ter a área desse gráfico aqui, né? Afinal, é a área de um retângulo. E aí você fala, não, mas para a velocidade negativa, não tem área negativa. Não tem área negativa, mas aí matematicamente a gente fala que a área que tiver abaixo do gráfico, ou seja, quando a gente tiver uma velocidade negativa, eu considero que essa área abaixo do gráfico é uma área negativa, vai ser menos VT. Então eu posso falar que essa minha função aqui é simplesmente S mais a área da velocidade. Então vamos fazer assim. Se eu tiver uma velocidade crescente, uma velocidade que varia, né? Se eu tiver realmente uma aceleração, ao invés de eu variar constantemente a minha velocidade, eu vou fazer pequenos passos. Eu vou acelerar um pouco, parar, acelerar um pouco, parar, acelerar um pouco, parar. Eu vou ter períodos muito curtos de velocidade constante. Basicamente, se eu tiver um período aqui de uma velocidade constante, aí eu pulo para uma velocidade acima, aí eu pulo para uma velocidade acima, nesses pequenos períodos aqui, eu vou conseguir usar essa fórmula, afinal ela funciona para velocidade constante, né? Então, se eu aproximar o meu movimento a pequenos períodos de velocidade constante, eu posso usar essa fórmula. Aí você fala, mas Thanos, você está aproximando aí, você está deixando brecha aqui no gráfico? Afinal, olha essa brecha, olha essa brecha, olha essa brecha. Sim, é verdade. Contudo, se eu fizer cada vez mais essa aproximação, cada vez mais essa aproximação, se cada vez eu pisar mais rápido no acelerador, ao invés de eu só pisar, parar, pisar, parar, pisar, parar, se eu estiver pisando, parando, se eu tiver períodos muito pequenos de velocidade constante, eu vou ter uma aproximação muito boa da minha aceleração. E além, cada vez que eu for aproximando mais e mais infinitesimalmente de uma velocidade constante, assim, pequenininha, por período de tempo milissegundos, eu vou ter uma boa aproximação da área do meu gráfico e eu ainda vou poder usar essa função. Aí você fala, mas espera aí, a área desse gráfico, eu conheço, isso aqui é um trapézio. Aqui tem uma base maior, uma base menor, uma altura. E bem, eu conheço a minha base menor, afinal, esse aqui é a minha velocidade inicial, né? Essa aqui é a velocidade que eu cheguei no final. E esse aqui é meu tempo. Então, eu ainda posso usar essa fórmula aqui da área da velocidade. Usando aqui para achar, né, a fórmula de área de trapézio, é simplesmente base menor mais base maior vezes altura dividido por 2. Base menor mais base maior vezes altura dividido por 2. E bem, a minha base maior, o VT, era exatamente aquele V0 mais aceleração vezes o tempo. Então, no caso, eu vou ter V0 mais aceleração vezes o tempo dividido por 2. Ou 2 vezes V0 vezes o tempo mais aceleração vezes o tempo ao quadrado dividido por 2. Bem, cortando esse 2 com esse 2 e passando, né, o dividido por 2 só para aceleração, a gente finalmente tem a função horária do espaço com movimento uniformemente variado. Essa fórmula, também chamada de fórmula do sorvetão, porque é meio que aumentada
da outra fórmula lá, ela descreve qualquer posição do espaço tendo um tempo, uma posição inicial, uma velocidade inicial e uma aceleração. Ou seja, se eu tiver a aceleração do meu corpo, se eu tiver a velocidade inicial dele e a posição inicial dele, eu consigo achar a posição que ele vai estar em qualquer momento de tempo, e tendo qualquer momento de tempo, eu consigo achar a posição dele. Por exemplo, digamos que a posição de um corpo é descrita por essa fórmula aqui. 4 menos 2 tempo mais 5 tempo quadrado. Qual vai ser... Vamos definir algumas coisas aí. Qual vai ser a posição inicial do corpo? Bem, a posição inicial do corpo, pensando na fórmula da função horária, né? A posição inicial é o valor que não está sendo multiplicado pelo tempo. E olhando aqui em cima, o valor que não está sendo multiplicado pelo tempo é o 4. Então, a posição inicial dele é 4 metros. Ou também você fala assim, eu quero calcular a posição inicial dele. A posição inicial dele é um momento que o tempo é igual a zero. Então, substituindo tempo igual a zero aqui na fórmula, a gente vai ter 2 vezes 0 mais 5 vezes 0 ao quadrado. Aqui é 0, vou ter 4 metros. Qual vai ser a velocidade inicial dele? Bem, a velocidade inicial dele é o valor que está multiplicando pelo tempo e só. Multiplicando só pelo tempo uma vez. Então, no caso, aqui vai ser o menos 2. Ou seja, a velocidade inicial dele é menos 2 metros. Que no caso aqui eu coloquei 2 metros porque eu sou burro. Mas a velocidade dele é negativa, é menos 2 metros. Eu já teria errado no exercício aí porque eu quero fazer as coisas correndo. E qual é a aceleração? Bem, a aceleração é você falar, mais uma vez, vai ser igual aqui 5 metros por segundo ao quadrado. Não, porque a aceleração, ela está dividindo por 2 e multiplicando pelo tempo. Então, no caso, essa fórmula aqui, 1 sobre 2 vezes o tempo, vai ser igual a 5. Então, aceleração dividido por 2 é igual a 5. Passando 2 multiplicando, eu vou ter que a aceleração é 5 vezes 2, 10 metros por segundo ao quadrado. Deu para entender aqui, mais ou menos, como a gente faz para usar a função horária quando a gente tem uma aceleração, como a gente pode achar a posição inicial, a velocidade inicial e a aceleração a partir tendo a fórmula aqui? De boa? Sim, sim. Beleza, qualquer dúvida podem falar, mas agora vamos para as perguntas realmente importantes. Qual a posição do corpo na marca de 3 segundos? Bem, na marca de 3 segundos, a gente simplesmente substitui 3 nos tempos aqui. Então, eu vou ter 4 vezes menos 2 vezes 3, menos 5 vezes 3 ao quadrado. Bem, 2 vezes 3 é igual a 6, 3 ao quadrado é igual a 9, então vou ter 5 vezes 9. 4 menos 2, 4 menos 6, menos 2. 5 vezes 9, 45. Menos 2 mais 45, 43 metros. Então, vou ter que, na marca de 3 segundos, a posição dele vai ser 43 metros. Agora, quando o corpo atingirá 7 metros, é uma pergunta um pouco sacana. Por quê? Digamos assim, eu coloco 7 metros aqui na minha posição e eu vou tentar achar o tempo. Colocando 7 metros aqui na minha posição e passando ele negativo para o outro lado, eu vou ter 4 menos 7, vou ter menos 3. E agora, eu não sei se vocês estão reconhecendo isso aqui, mas isso aqui é uma fórmula matemática. É uma grande coisa usada na matemática. Quando tem que usar a fórmula do sorvete ou do sorvetão? Boa pergunta. Só vamos voltar aqui, vamos partir para essa aí rapidão. Como eu posso saber quando usar a fórmula do sorvete ou do sorvetão? Tá com dúvida? Usa a fórmula do sorvetão. Por quê? Se eu tiver uma aceleração igual a zero, eu vou ter que tudo isso aqui que está multiplicando a aceleração vai ser igual a zero. Então, no final, eu vou ter a fórmula do sorvete. S0 mais velocidade inicial, já que minha velocidade constante vai ser a mesma coisa que a velocidade inicial, vezes o tempo. Eu vou ter a fórmula do sorvete aqui. Mas em específico, quando usar uma e quando usar outra, é assim, a fórmula do sorvete é usada quando a gente não tem aceleração.
quando a gente tem uma velocidade constante. Tendo uma velocidade constante, eu vou ter realmente essa fórmula aqui, né? S0 mais V0, afinal minha velocidade é constante, ela vai ser a mesma que a velocidade inicial, vezes o tempo. Agora, se eu tiver uma aceleração, aí você usa a fórmula do sorvetão. Você adiciona aqui esse termo da aceleração, 1 sobre 2, a vezes o tempo ao quadrado. De boa? Sim, voltou. Sim, beleza. Então, voltando lá para a nossa pergunta sacana. Quando o corpo atingirá 7 metros? Bem, substituindo aqui 7 metros e tudo mais, a gente tem essa equaçãozinha aqui, que é uma equação famosa na matemática. 5 alguma coisa ao quadrado, menos 2 vezes alguma coisa, menos 3 é igual a zero. Isso aqui a gente consegue resolver com a fórmula de Bhaskara. Para aqueles que não conhecem a fórmula de Bhaskara, ele tenta descobrir uma variável que a gente desconhece, nesse caso o tempo, quando ele tem esse tempo ao quadrado, alguma coisa vezes tempo ao quadrado, mais alguma coisa vezes tempo, mais alguma coisa sozinha. Basicamente, essa fórmula se baseia em duas etapas, achar um delta, que não tem nada a ver com a variação lá, os matemáticos roubaram o delta da gente, falo mesmo. Mas, enfim, achar um delta e depois achar essa variável que a gente desconhece a partir de menos b, mais ou menos, raiz quadrada de delta, dividido por 2. Esse mais ou menos significa que a gente vai ter dois valores, mas poderia ser um problema. Mas aí vamos lá rapidinho. Fazendo aqui a fórmula de Bhaskara, o B vai ser o que está acompanhado do tempo, ou seja, menos 2. O A vai ser o que está acompanhado do... Menino, eu errei a fórmula. Enfim, o A vai ser o que está acompanhado do tempo ao quadrado e o C vai ser o que está sozinho. Então, com isso, desconsiderem o que eu fiz aqui embaixo, porque isso está errado. Mas o que a gente vai ter é que... Aí eu peço para vocês olharem um pouquinho para mim. Inclusive, vou até parar de compartilhar aqui. Vamos fazer aqui. Eu vou ter aqui, vai. 5 vezes o tempo ao quadrado, menos 2 vezes o tempo, menos 3 é igual a zero. O meu delta vai ser menos b ao quadrado, quer dizer, b ao quadrado, ou seja, menos 2 ao quadrado, menos 4 vezes a, esse valor que está acompanhando o t ao quadrado, vezes b, vezes c, que é o valor que está sozinho. Então, vezes menos 3. Menos 2 ao quadrado vai ser 4. Menos 4 vezes 5 menos 3, eu vou ter mais, né? Afinal, menos vezes menos, eu tenho mais. E 4 vezes 5, 20. Vezes 3, 60. Eu vou ter 4 mais 60, e o delta vai ser 64. Agora, para achar realmente, a minha incógnita, o t, né? Para achar o t, eu vou ter menos b, ou seja, menos 2, mais ou menos raiz quadrada de delta, sobre 2 vezes o a, ou seja, 2 vezes 5. No caso aqui, menos 2, eu vou ter mais 2, então aqui é a mesma coisa que mais 2. Raiz quadrada de delta. Eu achei meu delta lá atrás, né? Era 64. 64 aqui. Raiz quadrada de 64 é 8. Então aqui eu vou ter mais ou menos 8. E 2 vezes 5, 10. Então aqui eu vou ter 10. Só que agora eu tenho dois valores. Eu tenho 2 mais 8 e 2 menos 8. Fazendo 2 mais 8, eu vou ter 2 mais 8, 10. 10 dividido por 10, isso aqui vai ser 1 segundo. Beleza. Aí você fala, mas Thanos, e o 2 menos 8? O 2 menos 8, aí... 2 menos 8, vamos fazer realmente aqui.
2 menos 8, eu vou ter menos 6. Menos 6 sobre 10, eu teria menos 0,6. Só que menos no tempo é uma coisa que a gente não gosta muito. Ter um tempo negativo, a gente gosta de começar do zero. Então, realmente, a gente desconsidera esses valores de tempo negativo. Tempo negativo, distância percorrida negativa, não posição. Posição pode ser negativa, mas a gente desconsidera esses valores. Então, realmente, eu sei que o meu corpo vai cruzar a marca de 7 metros, que eu tinha encontrado essa equação aqui, na marca de 1 segundo. Bem, era isso que eu tinha para a aula de hoje. Tem alguma dúvida de como calcular? Boa. Tem alguma dúvida de como calcular essa parte de tendo tempo achar uma posição e tendo uma posição achar o tempo? Infelizmente, agora a gente vai começar a ter esse exercício chato de Bhaskara por causa do tempo ao quadrado, mas até então não é uma coisa que vocês têm dificuldade de fazer, né? Afinal, eu confio nos meus alunos. Alguma dúvida até aqui, gente? Sem dúvida, bom. Querendo ou não, vamos dar uma pausa agora de uns 10 minutos, uns 5, 10 minutos, e daqui a pouco a gente tem uma apresentação da Gabi falando sobre a morte térmica do universo, uma curiosidade física que eu acho muito legal. Enfim, então, até um pouquinho mais tarde. Vamos tomar uma água, ir no banheiro, fazer o que for preciso.